Boa noite, amigos. Tudo bem? Hoje, dia 5 de dezembro, quinta-feira. Mais uma live da semana. Iremos debater hoje sobre segurança pública. Sobre a aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Essa novela que se arrastava durante vários meses, praticamente o ano todo, teve fim. Então tivemos uma vitória expressiva contra a criminalidade no nosso país. Alterações expressivas, significativas no nosso Código Penal, que irão refletir com certeza no modo como o criminoso vai ver a aplicação da lei. Ficou mais severa. Então era o que se esperava, né? Foi um golaço o presidente Bolsonaro ter convidado o ministro Sérgio Moro para ser ter convidado o juiz Sérgio Moro para ser o seu ministro da Justiça e Segurança Pública. Foi uma vitória, foi um golaço e ele aceitou, né? Eu duvidava muito que ele aceitasse, ele aceitou e caiu no colo dele essa bomba de tentar configurar, compor um, um modo mais efetivo de punir os criminosos. O juiz Sérgio Moro se achava até então impotente naquele mundinho ali de Curitiba e decidiu alçar maiores voos para Brasília. Para que pescar com a varinha de pesca se eu posso pescar com a rede? Eu pego muito mais peixes. Então eu posso, na visão do juiz, eu posso prender muito mais vagabundos estando lá no Ministério da Justiça do que como mero juiz togado aqui em Curitiba. Então ele aceitou o desafio e está indo muito bem. Apesar de vários episódios, né, de fake news, vários episódios do Glenn Greenwald, né, aquele jornalista do Intercept, né, querendo desconfigurar, querendo desmoralizar o ministro Sérgio Moro, mas ele ainda goza de muita credibilidade com todos nós brasileiros, com certeza. Prova disso foi aquela ida para o estádio ver o jogo do Flamengo. Foi ele e Bolsonaro e de repente o povo aclamou, ovacionou os dois. Então é prova viva que eles não estão desgastados, estão realmente com grande carta branca do povo brasileiro, que acredita nos dois. Então tá aí. Houve uma desidratação, ou seja, foi minguado o projeto original, o texto original do pacote anticrime. Nós brasileiros que fomos às ruas durante esse ano todo pedir pela aprovação aprovação integral do pacote anticrime. Durante várias manifestações nós estivemos nas ruas, eu também fui e foi desconfigurado, foi desidratado, como já era de se esperar, aos moldes da reforma da Previdência. Então é assim, eles lá, os deputados, eles aprovam o que eles querem. Eles irão aprovar alguma coisa contra os interesses deles? Não dá para entender, não tem lógica, né? Eles que têm a caneta na mão aprovarem uma lei contra eles próprios. Então, apesar da pressão popular muito grande, eles são obrigados a fazer ali um faz-me rir, um pouquinho ali, abrir mão de uma coisa ou de outra, mas a essência, de 0 a 10, foi uns 20% aprovados. Né? De 0 a 100, 20% aprovados. Muito pouco, né? Mas mesmo assim, tem coisas importantes que foram aprovadas sim. Então vamos começar pela parte boa aqui. Houve importantes alterações no Código Penal e nas outras leis, né, de segurança pública. Teve várias alterações importantes. O tempo de pena, o tempo máximo de pena privativa de liberdade, antigamente no Brasil era 30 anos. Atualmente é 30 anos. Só que a lei foi aprovada, então passa para 40 anos. Então foi excelente essa ampliação do limite máximo de cumprimento de pena, tendo em vista a taxa de natalidade, a longevidade do brasileiro.
devido aos remédios, devido à sua alimentação. Então estamos vivendo mais. E o criminoso vive mais também. Se ele não levar bala por aí, ele vive bastante. Então, como fazer para conter esse criminoso de idade longa, né? De vida longa? Então, prendê-lo durante mais tempo. Então, o prazo de cumprimento de pena restritiva de liberdade e privativa de liberdade era 30 anos. Vai esticar para 40 anos. Então, excelente, né? Muito bom. Outra coisa, o uso de arma restrita e crime de homicídio. Então, se o criminoso utilizar uma arma do Exército Brasileiro, um fuzil, é de uso restrito das Forças Armadas. Então, se ele for pego ou cometer um homicídio com aquela arma de uso restrito, então também terá uma punição mais severa para esse tipo de pessoas aí. Ó. A pena atual é de 6, a pena mínima de 6, a pena máxima de 20 anos. Então, praticamente dobrou. Então, a pena mínima de 6 passou para 12 anos. 12 a 30. Então, foi uma excelente vitória aí. De 6 a 20 anos de prisão. Para quem usa arma de uso restrito e comete homicídio com ela. Então, tá aí. Dobrou, né? De 12 a 30 anos. Excelente. Punição mais rígida para os vagabundos que fizerem isso. Outra vitória também do ministro Moro foi a construção de presídios de segurança máxima. Foi o projeto do ministro Sérgio Moro e os deputados aprovaram quase que na íntegra. Vai passar ali, vai esticar, vai autorizar a construção de mais presídios de segurança máxima. Então tem que ser assim, onde não possibilite fuga, como em outros presídios por aí. É uma zona, né? Não tem lei, não tem ordem, o cara fica jogado ali, faz o que quer e não reabilita, não ressocializa, não reintegra o homem, não recupera o homem. Então deixa ele precisa de uma segurança máxima, aos moldes de Alcatraz, aos moldes de outros presídios dos Estados Unidos, de grande segurança ali, que ele tem que cumprir a pena seja uma coisa penosa, uma coisa terrível para ele. Então tá aí, e não possibilita fuga, nem corrupções, acesso a cigarro, a maconha, a celulares, não, segurança máxima. Ele não tem controle com o tráfico, com o crime organizado. De dentro da cela ele tem controle lá fora. Então não tem isso nas celas de segurança máxima. Então presídios de segurança máxima serão mais construídos aí. Excelente conquista aqui pra gente. Outra coisa, outra vitória, que foi praticamente aprovada na íntegra, a proposta do ministro Sérgio Moro, foi o banco de dados multibiométricos e de impressões digitais. Então, onde vai cruzar os dados ali, ó, vai ter um banco de dados excelente ali para servir de subsídio para a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todas as redes de segurança, a GLO do Exército Brasileiro, né, da Marinha Aeronáutica, Garantia da Lei e da Ordem, a GLO. GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Então, esse banco de dados é muito útil para reconhecer os dados multibiométricos, reconhecimento facial, etc. Né? Para achar um bandido que está descaracterizado. Coloca um bigode, coloca barba, raspa o cabelo, coloca uma peruca. Então, com esses dados, fica mais fácil identificá-lo, onde ele está escondido por aí. E também outra conquista nossa é o fim das saidinhas, aquelas fatídicas saidinhas, onde o criminoso ele pode sair, ele comete um crime hediondo contra a vida e sai, vai dia das pais, dia das mães. Então ele tem que cumprir mais tempo de cadeia, mais tempo de cumprimento de pena, para poder ter a graduação do regime fechado, né? A reclusão para regime semiaberto, regime aberto, aquela graduação ali, a evolução da pena. Então fica mais rígido o cumprimento ali da pena fechado para depois ter essas saidinhas. Então outra conquista muito boa. E a parte ruim é o quê? Que essa aprovação do pacote anticrime deixou de fora muitos pontos do texto original, onde a gente aspirava
X conquistas, de repente teve lá uma redução expressiva. Então, os parlamentares de Brasília não entenderam a voz que vem das ruas. Fizeram o que eles quiseram. Né? Então tá aí. A gente pensou que teria uma renovação lá no Congresso, muitos deputados federais novos entrando, sangue novo, mas no frigir dos ovos deu na mesma. Infelizmente, uma andorinha só não faz verão. Uma, duas, três, tem que ter aquela massa para votar e aprovar a pauta do ministro Sérgio Moro. Então, de fato, ali, treino é treino, jogo é jogo, né? No treino tudo é lindo. No jogo, olha aí, ó, levamos uma goleada. Outra coisa aqui foi deixado de lado o item sobre excludente de ilicitude, que o Bolsonaro falava tanto e que eu também defendo, o que é excludente de ilicitude. No mundo jurídico, traduzindo aqui, excludente, que exclui, ilicitude, alguma ilicitude, algum fato típico, ilícito e culpável. Um crime. Então você tem a liberdade de cometer um crime sem ser punido pela lei. Como assim? Por exemplo, você comete um homicídio, você mata um ser humano, é crime. Mas você deixa de ser punido porque foi em legítima defesa. Então, o ordenamento pátrio, ele reconhece o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito. Um sentinela de um quartel está protegendo o aquartelamento. De repente você vai lá tentar contra a segurança, roubar um fuzil lá dentro, roubar um blindado, algum material bélico. Então ele atira, advertência, 1, 2, 3 tiros, de repente atira para matar. E ele é inimputável, ele não pode sofrer a punição da lei. Então, essa excludente de ilicitude, quando alguém mata em legítima defesa, ou então quando um policial mata alguém num confronto, um bandido no confronto, essa aqui ficou de fora. Infelizmente aqui, essa excludente que nós queríamos tanto, não é uma licença para matar, como a oposição fala. Bolsonaro quer uma licença para matar. Não é isso. É apenas dar um respaldo legal, dar uma retaguarda jurídica para o policial militar, que está se arriscando dia a dia nas ruas, principalmente no Rio de Janeiro. Então, essa aqui ficou de fora. Infelizmente, aqui foi deixado de lado esse tema ali. Outro tema importante foi o crime contra a honra cometidos na internet. Então, aqui é uma casca de banana. Aqui é um cavalo de Troia para nós, brasileiros. Porque ele foi aprovado crimes contra a honra cometidos na internet. Ou seja, crimes de calúnia, injúria ou difamação. Caso você cometa ali, caso seja enquadrado numa eventual ilicitude por crime contra a honra, você fala que Dilma é pi, fala uma coisa, Lula é pi, fala uma besteira de um de outro. Se eles entenderem como um crime contra a honra, você apenas será triplicada. Olha aí, é um modo de mordaça. É a lei do silêncio, a lei da mordaça. Querendo amordaçar nós, internautas, que não temos voz na imprensa, na televisão, utilizamos as redes sociais para expressar nosso descontentamento. E tá aí, esse cavalo de Troia, uma pedra no sapato, uma casca de banana jurídica que fizeram ali, lá na Câmara dos Deputados. Aprovaram isso aí, a pena poderá ser triplicada em caso de crime contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. Ponto negativo. Então, não estamos no ideal, né? Essa lei não é o ideal, mas já é um bom começo. Já é um grande avanço da nossa legislação contra a criminalidade. Então, eu vejo que estamos no caminho certo, estamos trilhando, né? Subimos um degrau, mas de grão em grão galinha enche o papo. Vamos conquistando ali mais vitórias ao longo do ano e ao longo do mandato do presidente Bolsonaro, né? Vamos ver se tem algum amigo que perguntou alguma coisa aqui. Felipe Santos Pinheiro. Boa noite, Sargento Pacelli. Opa, meu amigo. Boa noite. A Iris Rosalina está aqui presente. Um abraço. Adriano, Ivanei, Bruno,
Vaneuma, Derian, nosso amigo Derian, um abraço, meu amigo. Adilson Dobner, Paulo Rockel, Silvio, o Major Silvio, um abraço, Major. Almir Júnior, Sandra Macedo. Então tá aí, pessoal. Essa foi a live de hoje, rapidinha, sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Eu garanto que até o final dos 3 anos de mandato do presidente Bolsonaro, muitas conquistas outras virão, com certeza. Eu acredito nele, acredito que ele não perdeu a sua liberdade de ir na padaria da esquina por ser um corrupto. Se ele fosse um corrupto, ele não punia com tanto rigor os criminosos. E ele agiu assim e tá aí, ó, pagando o preço até hoje. Por fazer o que é correto. E na inversão de valores, querem transformar o bom no mal e os maus nos bons. Inversão de valores. Não vamos acreditar nessas falácias, nesses engodos. O ministro Sérgio Moro é um homem íntegro, probo, reto e que goza da nossa credibilidade, com certeza. E se ele aceitou se unir ao presidente Bolsonaro, é porque ele reconheceu que ali também tem grandes valores morais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.